Olá, você está sintonizado na o Web TV MF Sul e está começando agora o programa Filosofando, programa que vai ao ar todas as sextas a partir das 5h15. Hoje, devido a alguns probleminhas, nós estamos indo um pouquinho mais tarde, mas acontece, são os ócios do ofício, né? Mas esse programa vai ao ar todas as sextas e é um programa que traz diversos assuntos dos mais variados. E o programa está na apresentação do Flávio Pereira, que está aí na tela para vocês. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. Flávio Pereira, que sempre traz bastante assuntos interessantes das mais variadas áreas, né? E hoje é um assunto que interessa muita gente, né? Que vai ser diabetes, né? Mas antes do Flávio dar a tradicional introdução que ele costuma dar sobre o assunto, vamos às datas comemorativas, que é o costume sempre que eu participo aqui, a falar sobre as datas comemorativas. Hoje é dia 12 de novembro, hoje é dia do diretor de escola, parabéns a todos os diretores de escola, né? Que não é um trabalho fácil, né? Tanto a parte administrativa como a parte pedagógica, né? Eu falo isso porque eu estudei num colégio que necessitava de muita disciplina, né? Muita capacidade em lidar com os mais diferentes alunos que tem ali dentro, né? Então não é um trabalho fácil, não. Não é só ficar lá sentado dando ordens, não. É um trabalho muito bem trabalhado, né? Muito bem trabalhoso, né? Mas então aí uns parabéns a todos os nossos diretores de escola que estão nos acompanhando. Hoje é Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, criado pela Sobrac em 2007. Essa é na área do Flávio. Tem bastante material aí pelo YouTube. Olha que interessante. Hoje também é dia do supermercado, né? Os supermercados que desempenharam um papel muito importante nessa pandemia, né? Sendo a principal fonte de suprimentos da população, né? E olha só que interessante. Hoje é o dia do Diwali, Festival das Luzes na Índia. Eu não conheço essa comemoração. Conhece, Flávio? Já ouviu falar? Esse aí não. Tem um em Lyon, na terceira maior cidade da França, que é também das luzes. Eles projetam nos prédios. Acho que é mais ou menos nessa época também. Perto do Natal já. Interessante. Deve ser Pequeno muito bonito. Príncipe, a terra do Pequeno Príncipe. Deve ser muito bonito esses festivais, né? Eu acho muito lindo esses festivais. Um festival em Valência tem muito... também. Valência tem com balões festival coloridos. Que eu gostaria muito de conhecer, que quando a gente vê assim as coisas, parece uma coisa linda, é o Ano Novo Chinês. Eu gostaria de participar daquelas festividades que eles fazem, né? Isso. Eu sou do cão, inclusive, o meu signo chinês, falando em... Eu sou cavalo. Legal. Engraçado que eles definem isso de forma diferente, né? Não é como a gente que nasce num ano, mês né? do dia. Cada ano é um. Não é como nós, é um pouco diferente. Os aniversariantes famosos. A atriz americana e princesa de Mônaco, Grace Kelly, 1929 a 1932. Os músicos Neil Young e Paulinho da Viola e o ator Reinaldo Gianecchini. Acontecimentos marcantes. Morre o poeta Augusto dos Anjos, em 12 de novembro de 1914. Camille um poeta Desmoulins, que eu adoro, um dos meus favoritos. Eu gosto muito desses... O Flávio sabe como é que esses poetas assim, né? Tipo Augusto dos Anjos, Baudelaire. Eu gosto muito desses poetas meio pessimistas, mas o Augusto dos Anjos eu gostava porque ele citava ele fazia muitas referências à química e bioquímica nas poesias dele, né? Claro que daquela forma romântica dela, como crítica e tudo mais, mas mesmo assim eu gostava muito. O Monólogo de uma Sombra, uma das minhas poesias favoritas dele. Entre os acontecimentos marcantes também, Paul Herman Miller morreu, né? Morte dele. Paul Herman Miller, que foi o ganhador do Nobel de Medicina em 1948. Ele faleceu em 1965. Entre qual outros acontecimentos. Fala, Flávio. Qual a descoberta dele?
Vamos ver aqui. O Herman Miller, o que ele descobriu? Ele foi um químico, inclusive. Ele ganhou um Nobel, vamos ver o que ele descobriu. Ah, ele descobriu o uso do DDT como inseticida nos anos 40. Que hoje não se usa mais, né? Isso. Mas na época foi uma revolução, né? Tanto que ele rendeu o Nobel de Medicina, né? No combate à dengue usaram, né? 1930. É bem naquela época. Isso. Então vamos lá. Hoje, Dom Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte e prende José Bonifácio. Hoje não, né? Mas no dia 12 de novembro de 1823. Que foi o tutor do Dom Pedro II, né? José Bonifácio. Em 12 de novembro de 1864, o Paraguai declara guerra ao Brasil, que culminou lá nos partidos conhecidos, né? Nos eventos, partidos não, nos eventos conhecidos, né, pela história do Brasil. Olha que interessante, Santos Dumont faz o primeiro voo bem sucedido e ganha o título de pai da aviação. Isso foi em 12 de novembro de 1906, né? Nos Estados Unidos o pessoal não gosta muito do Santos Dumont, né? Mas só tem uma coisa a dizer: catapulta não é avião. Só isso que eu digo. Então vamos lá. Continuando. Em 1927, Trotsky é expulso do Partido Comunista Soviético. Em 1956, Marrocos, Sudão e Tunísia ingressam como Estados-membros da ONU. E, na religião e espiritualidade, hoje é dia de São Josafa Kuncevics. Esse eu não conheço. Polonês? Deve ser. Vamos ver aqui. No programa Filosofando é assim, a gente não conhece as figuras, a gente já pesquisa na hora. Vamos ver aqui. É Josafá, não é nem Josafa, é Josafá. Né? Ele é da Ucrânia. Ele nasceu num lar ortodoxo cristão da Ucrânia em 1580. Então é um santo que teve uma história bem antiga, né? Lá de 1500, né? Lá daquela década, no milênio de 1500, né? No século, né, de 1500, aliás. E ele é da Ucrânia, por isso que tem esse nome. Esse eu não conhecia, né? Daí ele teve os seus talentos intelectuais e espirituais, ele fez a defesa do Papa, ele sofreu as perseguições, né? Como de costume, né? Que é interessante, as histórias desses santos, essas figuras da Igreja Católica, tanto a ocidental como a ortodoxa, elas são bem, bem interessantes a história dessas figuras. Falar nisso, a Rússia está tentando anexar a Ucrânia de novo. Um abraço lá pro Beto Madeira e pro Moacir que está nos acompanhando lá no YouTube. Então vamos lá, o assunto hoje é diabetes. Então tá, lembrando que domingo é o Dia Internacional do Diabetes, dia 14. E o diabetes, se tu for traduzir, através de, dia é através. Sempre que faz diaforese, dia... Então não, a pessoa não consegue pôr o açúcar para dentro da célula. Açúcar é C6H12O6, né? O Ryan sabe aí pela química. São 6 carbono, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. E Oi? Não, foi o celular aqui que interferiu. Basicamente seriam dois tipos principais, 1 e o 2, um juvenil, a falta de insulina e a necessidade de insulina, e o 2 seria após 30, 40 anos, tem insulina, mas não consegue jogar a glicose para dentro da célula. Então é um problema mais periférico. O 2 seria mais ligado à bioquímica propriamente, e a obesidade, e o 1 seria autoimune, seria uma destruição das células produtoras, células de Langerhans, lá no pâncreas, produtoras de insulina. Depois eles descobriram que tinham jovens que tinham que usar um tipo de um diabetes 2 antecipado, MUD, eu não lembro o nome da outra sigla. E tem um que é o diabetes tipo 2,
que precisaria de insulina. Então, é uma mistura das duas. Depois eles falam de diabetes cerebral, diabetes insípidos, são outros tipos de diabetes. Diabetes insípidos já é falta do hormônio antidiurético. Então, a pessoa começa a urinar bastante pela falta dessa substância aí. É uma outra entidade, a diabetes também, mas... e a diabetes era chamado no início diabetes sacarose, né? Eles achavam que tinha a ver. Aí eles notavam que a pessoa urinava e juntava formiga perto, por isso doce, né? Urina doce. Por isso é chamado mellitus, mas não tem nada a ver com mel, né? Só o nome mesmo. E os doces, eles teriam que evitar os doces em geral, né? Hoje em dia tem produtos dietéticos, tá bem mais prático que antes. Lembrando que esse slide é de Marco Teixeira Enomoto, do 9º período de Farmácia e Bioquímica, que fez esse slide em 2007. Esse slide ele está lá no SlideShare. Inclusive, eu coloquei o link aí na descrição. Quem tem interesse pode dar uma olhada diretamente lá no site, né? Pertence a Squibb agora, né? A Squibb englobou. Isso, mas ainda, embora não dê de baixar, vocês conseguem visualizar grátis, né? Então é possível visualizar. Livros que é mais difícil, porque tem livros também no SlideShare. Uhum. Então, a definição do diabetes. Diabetes mellitus é uma disfunção causada pela deficiência total ou parcial na produção da insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. O pâncreas tanto produz insulina, quanto produz suco pancreático e outras substâncias proteásas que vão, lipases proteásas que vão atuar quando a gente come no metabolismo dos alimentos. Então, como consequência, então não é só carboidratos, também gorduras e proteínas. Não é aproveitada totalmente pelo nosso corpo, provocando elevação no sangue, ultrapassando os estágios normais. 70 a 110 se convenciona. Já de 100 a 126 já é um pré-diabetes. E acima de 126 seria o diabetes propriamente dito. Hoje em dia está aparecendo bastante pré-diabetes. Se a pessoa não se cuidar, alimentação, atividade física, provavelmente ela vai desencadear diabetes. A função da glicose é gerar energia. Então, a principal energia do organismo é a glicose. Eu questiono muito a dieta cetogênica e a dieta low carb, que é baixo carboidrato, porque o organismo precisa de carboidrato. Qualquer nutricionista sabe que 50% a 60% dos carboidratos o organismo aproveita. Em torno de 15% a 20% proteína e o restante de gordura. Então, eu pessoalmente acho errado restringir drasticamente carboidrato. Eu noto que quando eu fico mais de 3 horas sem comer alguma coisa, eu começo com tremura, então a glicose baixa rapidamente. E esse negócio de jejum intermitente ou dieta, eu sou contra. Jejum intermitente, dieta cetogênica, que é um dos problemas do diabetes, é produção de corpos cetônicos, né? Pode dar até coma. Então, pessoalmente, sou contra esse tipo de dieta radical aí. A função da glicose, então, gerar energia. O cérebro é o que mais utiliza, 25% oxigênio e glicose. Tu até pode usar frutose, ou pode usar outros tipos de açúcar, mas eles vão gerar a glicose no fim das contas. Então, organiza a função da insulina, garantir a eficácia da glicose nas células para a produção de energia. Ciclo de Krebs, aí vai entrar toda a produção do que verdadeiramente se chama respiração celular, né? Que a gente fala em pulmão, mas o pulmão ele é mais ventilação e troca de gás, oxigênio e gás carbono. A respiração mesmo é dentro das células. Quando nos alimentamos, gerimos vitaminas, proteínas, sais minerais, glicose, açúcares. Muitas vezes as pessoas confundem sacarose e glicose. A glicose faz parte da sacarose, mas a glicose tem também na lactose, tem na frutose. A glicose é absorvida no intestino, entra na corrente sanguínea com a ajuda da insulina, penetra nas células para produzir energia e assim garantir o funcionamento do organismo. Então, um dia através da membrana, né?
Então, tipo 1, o juvenil, começa na criança já, ou adulto jovem, adolescente, é o tipo de diabetes onde ocorre a não produção das células do pâncreas da insulina, que é as células ilhotas de Langerhans. Hoje em dia tem tratamentos, transplantes de pâncreas, transplante de ilhotas, estudos com célula-tronco também, e insulina nasal, né, que são avanços bem... No Brasil ainda não tem, mas está se pesquisando a insulina nasal para evitar a pessoa ficar se picando, que é uma coisa bem trabalhosa, né, ficar se picando 2, 3 vezes por dia. Seu aparecimento se dá de forma rápida em crianças, adolescentes e adultos jovens. E pode, inclusive, dar aquele problema lá de coma hiperosmolar, ou se baixar demais, hipoglicêmico, ou acetoacidose diabética, que é excesso de cetonas. Fica o hálito cetônico, que nem acetona. O início dos sintomas, ou quando a pessoa bebe demais também, né, é meio parecido. O início dos sintomas é súbito e sua evolução clínica é rápida. Podem levar ao coma hiperglicêmico, por excesso de glicose, em poucos dias. Conhecida como diabetes insulino dependente, por isso requer o uso contínuo. Porque esse é um carro. Olha, Flávio, o carro que aceleraram tão alto que até me deixou meio surdo aqui agora. Pô, isso que é estrada de chão. Pois é, Imagina quando assaltar, então. nem me fale. Calçamento, provavelmente. E esse som de passarinho aí é fantástico. Sim. É que aqui, logo aqui perto de onde está o computador, ele dá para a rua e nós estamos com a porta aberta. E os passarinhos, eles começam a cantar, os passarinhos que vão se recolhendo, e daqui a pouco começam os noturnos também. Então é uma doença autoimune, então considerada de autoimunidade. É o tipo mais comum. O pâncreas diminui a produção da insulina e reduz a insulina produzida, não é bem usada pelo organismo. Ocorre geralmente em adultos após 35... Ah, não, aqui é o tipo 2, tá? É após os 30 anos ou após 35. O início de sintomas é lento, podendo passar despercebido por longos períodos. Muitas vezes ele é associado com aumento de colesterol, triglicerídeos, aumento do abdômen, obesidade, que se chama síndrome metabólica. Obesidade, aumento do diâmetro abdominal, hiperlipidemia, que é aumento das gorduras, né? E aumento da glicose também. E dificultando seu diagnóstico de tratamento. E pressão alta, muitas vezes. É chamado diabetes insulino não dependente, na sua maioria tratado com comprimidos, embora possa também, às vezes, ser tratado com insulina. Em alguns casos tem que usar insulina. Mas hoje começou com a glibenclamida, metformina, hoje tem dapaglifosina e outros, que são usados até na insuficiência cardíaca. Então, pessoas com altos níveis de glicose, bebem muita sede, muita urina, então polidipsia, poliúria, perda de peso, principalmente o tipo 1, tipo 2 está mais associado com a obesidade, fraqueza, fome exagerada, então polifagia, come bastante, fome por doce pode dar, principalmente se tiver a glicose baixa, né, hipoglicemia, visão embaçada, que aí pode afetar rim, pode afetar coração, pode afetar a retina, olho, infecções repetidas de pele e mucosas. Muitas vezes a pessoa só descobre que tem quando tem um ferimento e ele demora para cicatrizar e demora para fechar. Machucados que demora a cicatrizar, foi o que eu acabei de falar. Fadiga, cansaço inexplicável. Dores nas pernas por causa da má circulação, inclusive podendo dar... Tem casos que tem que cortar um dedo fora, uma perna fora, um pé fora. E diabetes tipo 2 não há sintomas, os sintomas são mais vagos. A pessoa pode passar muitos meses, anos, para descobrir a doença. E vai descobrir quando faz um exame ocasional, né? Sendo importante diabetes em todas as pessoas, pesquisar o diabetes em todas as pessoas com mais de 40 anos de idade e que tiver na família, né? Que tem um componente familiar genético. Então, complicações, quando pega a retinopatia diabética. Alterações vasculares na retina leva à perda parcial total da visão. Aí tem que fazer tratamento com laser,
ou muitas vezes até tem cirurgias mais avançadas. Nefropatia seria a alteração do rim, nos vasos dos rins. Hipertensão, então pode estar associado com a pressão alta, é muito comum. É em torno de 10 a 15%, né? A neuropatia diabética, então afeta os nervos, causando dores, causando formigamentos, dormências, alteração de tato, fala, raciocínio. O pé diabético, a pessoa muitas vezes pode queimar o pé e como ela perde a sensibilidade, pode dar queimaduras bem feias e machucados que difícil cicatrização. Infarto do miocárdio, acidentes vasculares, porque muitas vezes são associadas a hiperlipidemia, pressão alta, e infecções, principalmente urina, pele, infecções de todo tipo, aumentando a chance de infecções muito graves quando não tratadas previamente. Infecções vaginais em mulheres, infecções de boca, aftas, infecções bucais. Então, uma série de complicações. Então, quando ela baixa de 60, se chama hipoglicemia. Então, em torno de 70 a 110 é o bom, ou 70 a 100, pelo menos. Então, hipoglicemia, baixa o nível de glicose no sangue. Os sintomas de reação hipoglicêmica, muitas vezes quem está no pronto-socorro, a pessoa chega e sonolenta e pode levar até o coma quando está abaixo de 30. Fome aguda, dificuldade de raciocinar, fraqueza, cansaço, tremores finos ou grosseiros de extremidades, bocejamento, sonolência, sudorese, visão dupla, confusão, perda de consciência até o coma. Coma geralmente abaixo de 20, né? É importante que os amigos e parentes da pessoa com diabetes saibam que ela está em uso de insulina. Por exemplo, se ela usar demais, pode provocar essa hipoglicemia. Ou do hipoglicemia antioral. Assim, já poderão fazer o diagnóstico de... Muitas vezes no pronto-socorro é feito de rotina, né? A pessoa faz o teste ali para ver se está baixa ou se está alta. Já é feito de rotina. Já. A convulsão também, né, Flávio? Pode acontecer. Pode dar convulsão também. Baixo. Inclusive no seriado, para quem gosta do seriado Plantão Médico, que é ER lá, no inglês é o ER, né? Emergency Room, com atores famosos ali, conhecidos. Ele teve uma guria que ela fez, estudante, eles estavam testando como injetar insulina numa maçã, e ela comeu a maçã sem se dar conta e acabou baixando, e tinha convulsão. Aí quando eles pesquisaram, descobriram que ela tinha comido aquela maçã cheia de insulina, e baixou a 6 até, quase matou. Depois ela conseguiu recuperar. Então tem que cuidar muito, o excesso de aplicação é interessante que já tem lá na Itália tem as maquininhas que tu põe embaixo da pele, controla até pelo aparelhinho, pelo celular, e ele evita que faça de mais ou faça de menos. Então ele mesmo ajuda a pessoa a controlar, até para evitar o suicídio, né? Interessante, coincidentemente, deixa eu ver o que ele diz aqui. Uma verdadeira algazarra. Os bem-te-vis, é bonito, né? Moacir Surdo, esse eu não conheço. Conheço o Moacir cardiologista. Ele está nos acompanhando sempre lá, ele acompanha sempre a programação da TV. E ele é daqui? Um abraço. Não sei de onde é que ele é. Acho que é de fora, Moacir, né? Moacir, inclusive a de gente nunca perguntou, mas deixa aí um salve e nos diz de onde você é. Que é engraçado que ele sempre esteve acompanhando com a gente nunca perguntou de onde é que ele está nos acompanhando, né? Mas um abraço aí para o Moacir. Abraço também para o Beto, que está aqui do lado nos acompanhando. Ele tem o diabetes, né? Então tem que ficar por dentro mesmo. Uhum. E está controlando bem, parabéns. Então, fome aguda, dificuldade de raciocinar, aí já foi falado, né? Você já mencionou. Mas esse Manicam aí é tua, né? Sim, isso aqui é o logo do programa que a gente usa, dando um crédito aí.
Ah, ó, o Moacir respondeu, ele é de Imbituba, Santa Catarina. Mandou um Oi, abraço. Beto. Morei um ano lá, terra boa. Terra do Carioca, lá da rádio. Ele deve conhecer o Carioca. Um O abraço para Claudiano do Terezinha Raio-X. Bittencourt. Terezinha Bittencourt que também está nos acompanhando. Terezinha está sempre assistindo também. Ela está dando boa noite, doutor. Ali. Abraço para Boa Terezinha. noite. Causas que favorecem o aparecimento da hipoglicemia. Vamos lá, Flávio. Erro no uso da medicação, então se fizer insulina demais, por exemplo, seria uma das coisas que pode acontecer. Um abraço para o Claudeci Silva também. Só que esqueci Silva. agora que eu consegui. Isso. Atraso em se alimentar. Então, se ficar muito tempo, por isso que eu sou contra o jejum intermitente, que pode baixar demais, mesmo não sendo diabético, pode baixar demais. Muito exercício sem automonitoração, também consome um monte, né? Os músculos precisam bastante de glicose também, glicose e oxigênio. Se não tem glicose, começa a fazer anaerobiose e começa a acumular ácido lático. Interessante que o ácido lático foi descoberto no leite, né? Por isso que é chamado ácido lático. Sim. Inclusive, é até interessante isso, porque o meu PCC da faculdade foi sobre ácido lático. A produção dele a partir do soro de leite que é simplesmente rejeitado, descartado, né? Então, quando ele é descartado, ele impõe certa poluição ao meio ambiente, porque ele tem uma alta carga orgânica, e a nossa proposta foi, meio da minha equipe, foi de reaproveitar esse soro de leite para que ele não polua o meio ambiente e que traga alguma fonte de renda, que seria a produção do ácido lático, né? Que ele tem bastante interesse comercial, né? O ácido lático, né? Então, exercício demais. Então, o ácido lático tem a ver com cãibra também, né? Pode dar cãibra também. Então, para quem tem tendência a ter muita queda, a nossa amiga Cuca aí da enfermagem é uma que tem. De vez em quando a 50, 60. É bom sempre ter uma balinha, um cereal, alguma coisa no bolso para corrigir na hora. E quando chega muito mal no hospital, é feito na injeção na veia e soldo muito. O Moacir falando que ele não é surdo, ele toca percussão. E a Terezinha tem cuidando, desejando um bom final de semana. Igualmente. Feriadão, né? 2 colheres de sopa de açúcar no líquido. Pessoas portadoras de diabetes que apresentam hipoglicemia sem percepção, usa apenas de insulina, injeção rápida e ultra rápida. Hoje em dia tem essas insulinas mais modernas. No início era usada a insulina porcina, né, de porco. Hoje já se usa insulina humana. Usa apenas insulina de injeção rápida e ultra rápida. Libera grande quantidade de hormônios contrarreguladores que pode ajudar na percepção precoce da hipoglicemia. Seria o corticoide, né, e adrenalina, os contrarreguladores. Antes do embotamento da consciência. E tem também o glucagon, né? Muitas vezes, no caso da guria ali, poderia se usar o glucagon, quando está baixa demais. Mas geralmente é feita a própria glicose, a dextrose e o soro glicosado, a nível de pronto-socorro. Se tiver o glucagon, seria uma alternativa também. Então, hiperglicemia, aumento da glicose, valores acima de 126, em jejum são suspeitos de diabetes. Entre 100 e 126, 125, é um pré-diabetes. Valores acima de 200, em qualquer ocasião, já faz o diagnóstico. Aí tem curva glicêmica, tem outros exames, hemoglobina glicada, que mede os últimos 3 meses, dá uma média, então ela acima de 6 seria alta. Então, quando chega a 7, 8, equivale a uma glicose 199, 200 e pouco. Ela dá a média dos últimos 3 meses. É uma maneira de fazer um controle, né? As pessoas com diabetes fazem monitoração rotineiramente, geralmente é feita antes do café, alguns fazem antes do almoço e antes do jantar, pelo menos 2 vezes ao dia ou 3. Até para ir adequando a quantidade de insulina. Que tem a insulina regular e a NPH também, né? Tem 2 tipos. Sem, entretanto, apresentar quaisquer sintomas de hiperglicemia. Sempre que possível, pesquisar níveis de glicose no sangue, feito nas seguintes ocasiões. Em jejum, e isso é feito pelo menos uma vez por ano, né?
para a pessoa que não tem diabetes, aí o diabetes controla mais frequentemente. Antes das principais refeições, almoço e janta. Aí eles têm aquele teste do dedo, que faz antes do café, do almoço e da janta, dá para fazer, né? Em jejum e 2 horas após as principais refeições. Aí tem o teste de tolerância à glicose. Alguns casos se usam, dá um pouco de glicose para ver depois de 2 horas, e 1 hora e 2 horas, ou até 3 horas, para fazer a curva glicêmica. Até 2 horas após refeições, a glicemia pós-prandial. Após prandial é almoço, né? Refeição. Considerado glicemia pós-prandial, exames realizados dentro do intervalo de 2 horas após refeições. Interpretação deste resultado deve ser feita pelo médico. E depois o nutricionista vai ajudar também, né? A questão do índice glicêmico, dos alimentos, é bem interessante. Até 50, 60 dá para usar tranquilo. Acima de 60 já pode aumentar a glicose. O índice glicêmico tem várias tabelas na internet. Interessante quem tem diabetes ou mesmo quem tem interesse em controlar, saber quais alimentos que pode, que devem ser evitados. Por exemplo, batata frita chega a 90, 80, 90. Alguns chegou quase a 100. Lembrando que o excesso de triglicerídeo também pode ser convertido em glicose, né? Tem a neoglicogênese, que é a produção nova de glicose. Então tem alguns mecanismos que acabam aumentando a glicose também. Diabetes mellitus primária ou secundária, outras doenças. Por exemplo, o corticoide pode levar ao diabetes. Até na faculdade teve um professor que estava medicando e o paciente acabou com diabetes. Sair da casa até de processo e tudo, né? Que o médico tem que saber que o excesso de corticoide pode levar ao diabetes. Então tem medicamentos que aumentam a glicose. Muita comida sem nenhuma restrição, pouco exercício, síndrome metabólica, que é a união de pressão alta, obesidade, diabetes e colesterol alto. Variam desde, então, muita sede, polidipsia, muita urina, poliúria, muita fome, polifagia. Lembrando que o poli é muito, né? Emagrecimento, cansaço, pele seca, acima de 35 anos, muitas vezes tem obesidade ao invés de emagrecimento, dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência, dificuldade de respirar, hálito cetônico, que é aquele hálito de acetona mesmo. Prevenção, então, avanço da tecnologia nos tornou cada vez mais sedentários, então as pessoas fazem menos atividade física. E os hábitos alimentares se tornam cada vez mais saudáveis, cada vez menos saudáveis. Comida de lanchonete, junk food, comida rápida, comida congelada, tudo é um problema. Excesso de carboidrato, excesso de gordura. Embutidos, né? Embutidos, refrigerante também é um veneno. Tudo isso é causa de incidência de doenças, diminuição da resistência, obesidade, estresse, ansiedade. Quebrar esse círculo vicioso passa a ser um verdadeiro desafio. Até mandei uns gráficos ali bem interessantes para ti que mostram como isso aí tudo está ligado. A alimentação deve ser baseada na quantidade correta e com qualidade, assim como a importância da prática de atividades saudáveis na medida certa. Todos esses fatores contribuem para a prevenção e controle do diabetes. Então, café, frutas e diabetes. Por exemplo, se tu pegar a melancia, aumenta mais. Então, tem que ver o índice glicêmico. A manga é um veneno para o diabetes. O maracujá aumenta, mas é interessante que a casa do maracujá diminui. Tem algumas coisas meio paradoxais. A batata doce tem um índice glicêmico menor. A batata chamada inglesa tem um índice maior. Parece meio paradoxal, mas é assim. O abacate, apesar de gorduroso, não faz mal. Isso aí é interessante dizer, né? Tem pessoas que não têm esse conhecimento. O abacate é uma gordura boa, desde que consumir na quantidade correta. Tudo que é demais é ruim, né? Tudo que é feito em pouca quantidade faz bem também. As frutas são fontes de nutrientes e fibra, devem ser consumidas corretamente. Claro, se comer fruta demais, vai engordar também, né? Tudo tem que ser moderado. Até porque a frutose é o açúcar mais doce, né?
A frutose A tem mais frutas. frutose também pode acabar virando glicose, né? A maioria das ozes acaba virando glicose. Fornece valor calórico rico em carboidrato, sem colocar em risco o controle metabólico. Então é uma batata pequenininha, né? Lá do Chile, do Peru, do Chile lá. Batata Lá da Yacoma, né? Cordilheira dos Andes. A Yacon, Pode ser frutose e diminuir os níveis de glicose. Por ter frutose, diminuir os níveis de glicose. O Moacir falando que dia 12 é o dia do PDT, e ele comentando o seguinte: estava perguntando sobre a batata doce, a resposta veio antes. Então, isso aí é a resposta. Inclusive, é até engraçado que eu também estava me perguntando sobre a batata doce. Tá. O partido. O engraçado sobre a batata doce, que aqui em casa eu gosto muito da batata doce, e eu sempre me pergunto também se... E o pai também gosta muito, né? A gente sempre se pergunta se ela realmente é boa, ela é má, o que ela faz, né? A doce é melhor que a inglesa. Parece meio paradoxal. Já a laranja doce, que lá no Rio Grande é chamado laranja do céu, aqui é chamado laranja cravo, laranja suco. Essa aumenta a glicose, né? Laranja suco. A laranja que eu mais gosto a lima é um pouquinho melhor. Né? Eu gosto aquela laranja que ela não é tão doce, mas tem uns gomos altos. Que ela laranja, sempre... A toranja e a grapefruit e aquela outra que tem o... Como é que chama a laranja? Tem aquele negócio que tu tira ali. Agora esqueci. Só que eu sou suspeito para falar, eu gosto de laranja de toda forma. Tem que se cuidar com suco, né? O suco integral é interessante. Não adoçado. Tem suco integral não adoçado. Vamos lá, continuando. Isso aqui é a continuação. Isso é do Ministério da Saúde, né? Saúde mais perto de você. Né? E diabetes e tratamento dieterápico. Também está o link aí na descrição. Esse segundo link aqui. Porque não tem o nome dos autores. Só aponta aqui quem foi o responsável, né? Então, e no final, senão... Vamos lá. No final tem as referências só. Só se depois das referências. É um grupo de nutricionistas, assim. Isso. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que esse assunto ele não vai ser encerrado hoje, tá? Porque não dá tempo. Então, nós temos mais 10 minutos. Aqueles gráficos lá, eu mandei para ti, tu vai passar semana que vem, então. Sim. Nós temos mais 10 minutos aí. Esse próprio slide aqui ele não vai ser concluído agora, né? Nós temos mais 10 minutos e o restante desse assunto nós continuaremos na próxima semana, né? Continuaremos, né? Tem as escalas bem interessantes que eu mandei para ti. Tabelas. Esse aqui é um dos conteúdos que o Flávio enviou, né? Tá, aqueles dois que eu te mandei, tu salvou, né? Sim, estão todos lá. Tá tudo lá certinho. Para outra semana, então. Isso. O objetivo, então, da atenção nutricional, melhorar a sensibilidade à insulina, controle glicêmico, redução de 1 a 2% nos níveis de hemoglobina glicada, foi o que eu falei, que é a hemoglobina combinada com a glicose. Reduzir o LDL, com o colesterol ruim, o triglicerídeo, o colesterol de maneira... Geralmente, quando ele está alto, é o ruim que está alto. Eu não costumo pedir, muitas vezes, os três, porque se tu pedir o total e tiver alto, é porque o ruim está alto. Controlar o peso, melhorar aspectos clínicos e metabólicos da doença. Isso, metabólicos. Isso aqui é SBD 2011. Sociedade Brasileira de Diabetes. Que é de confiança, né, sobre o tema. Essa aí já tem 10 anos já esse trabalho. Orientação, então, macronutrientes. Já vai para 11, né? Macronutrientes e micronutrientes. Então, macro seria proteínas, lipídios, gorduras e carboidratos. E micro seria os aminoácidos, não, o que acompanha a água, né? Os elementos, os sais minerais, chamados sais minerais.
a oferta calórica, restrição apenas por excesso de peso, pressão individualizada, redução energética de 500 quilocalorias em relação às necessidades individuais, manter atividade metabólica basal e permitir física diária. Aí tu vai calcular o peso da pessoa, o tipo de trabalho que ela faz. De 1.200 a 1.500 seria o ideal, mas tem pessoas que precisam de 1.800. Quem trabalha com construção, trabalho pesado, precisa mais quilocalorias. Então tem que ver peso, altura, tipo de trabalho que faz, se pratica atividade física ou não. Muitas vezes a pessoa que trabalha com musculação, ela vai comer bem mais caloria também. O balanço energético, o controle metabólico, secreção da insulina, composição dos ácidos graxos na membrana, tem então uma parte que é ligada à água, hidrofílica, e a hidrófoba é oposta à água, modulação da absorção, limitar a ingestão de ácido graxo saturado, que são os ácidos graxos, as gorduras pesadas, né, com excesso de carbono, né, ácidos graxos trans, batatas fritas e companhia, e colesterol, lembrando que na natureza o cis é mais saudável, né, quando fala em trans é problemático. Isso falando em nutrição, né, colesterol para reduzir o risco cardiovascular. Ácidos graxos monoinsaturados, MUFA, tem os PUFA, né, poliinsaturados, seria em inglês, né, unsaturated, acho, não lembro agora, mas seria PUFA. Não sei por que aqui está MUFA. Percentual individual favorece perda de peso e perfil lipídico. Um detalhe sobre monoinsaturado. isso. Monoinsaturado, outro poliinsaturado, tá certo. Fat quando se fala sobre as gorduras trans e cis, elas se referem à questão química, né? Porque, quimicamente falando, geralmente essas substâncias que elas cis são é melhor metabolizado, né? Isso, porque o que acontece? As gorduras trans, geralmente, os radicais que formam a estrutura química delas, elas estão em lados opostos da molécula. O que acontece? Isso faz com que os grupos funcionais, né, no caso, né? O que acontece? Isso faz com que a substância ela fique maior e ela fique mais resistente. Então é mais difícil o organismo quimicamente ir lá e quebrar essas substâncias trans por causa disso. As substâncias cis, os grupos funcionais, eles ficam do mesmo lado da molécula, a ligação. O que acontece? Tu tem dois grupos do mesmo lado, tu tem dois núcleos próximos. Então, tu há ali uma força de repulsão entre eles, porque também eles se repelem, né? E quando eles se repelem, a ligação fica mais fraca. É mais fácil o organismo ir lá e quebrar. E qual a ligação com o levógeno e destrógeno? L-serina, D-serina. L-triptofano. Predomina o levo, né? A D-serina eles estão usando em depressão, tratamento de depressão. O aminoácido usando para... Se usa D-serina, não L-serina. Interessante. Elas entram dentro do contexto de isomeria, né? Então seria essa a relação. Porque eu lembro que quando na faculdade eu tenho uma professora que era especialista nessa parte, né? E ela comentava muito sobre isso, né? Balanço energético, controle metabólico. Se fosse em português, seria AGS, né? Não. Aquele ali seria o monoinsaturado. Tá, ali já foi lido? Tá ali já. Gordura saturada e trans. Então, inflamação, aumenta essa inflamação, diminui a sensibilidade à insulina. Então, o LDL-C. Esse LDL-C tem alguns laboratórios que medem. Mesmo as metas dietéticas de indivíduos com doença cardiovascular, gordura trans até 2% total de calorias, gordura saturada 7% do valor energético total, VET. Isso aí é uma terminologia dos nutricionistas. Que é bem interessante, né? A gente acaba, querendo ou não, sempre acaba citando a questão da bioquímica,
porque tudo é química, né? Porque a prova de que a medicina ela é química é o fato de que a gente usa remédios, né? O remédio que é uma substância química. E para que a gente usa Isso. remédio, para que ele tenha interações com o nosso organismo, que por sua vez também é composto por substâncias químicas, né? Então, é bem interessante isso. Então, vamos lá. Infelizmente, Flávio, o nosso programa ele já deu o horário, mas nós vamos continuar esse assunto na semana que vem, concluir ele, né? E daí eu quero ver se eu trago mais uns gráficos que o Flávio me enviou, que não deu de Aqueles trazer gráficos são agora, interessantes. né? Que é interessante mostrar os gráficos para o pessoal, mesmo que a gente tem que explicar, o Flávio vai explicar, obviamente, né, esses gráficos, o que eles querem dizer, né? Mas é Mas eles são bem... observativos também. Não são muito complicados, não. Sim, sim, Já deu 5 a mais aquele? já, já. Que pena, então. Então tá, bom fim de Mas, semana. aham. Um bom final de semana a todos. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Flávio, um bom final de semana para você. E até semana que vem. Até a semana que vem. E outro dia a gente faz algo só sobre a questão da isomeria, a gente inclui esses conteúdos, né? É É. interessante também porque a gente acaba sempre batendo nessa tecla, Eu né? sei que predomina o levo, né? É, Interessante. essa questão de isomeria, destrógeros, levógeros, arranjo geométrico, geometria Se bem que deu um espacial, cis, D.9, vitamina D tem o D.9. arranjo Vitamina espacial, cis e trans, essas B5. coisas elas sempre aparecem relacionadas, né? Mas é algo que... um abraço para o Moacir falando muito boa live, parabéns, bom final de semana. Para você também, Moacir, bom final de semana para você, né? E seja bem-vindo aqui novamente na semana que vem, né? Nesse mesmo horário, vai ser a continuação sobre diabetes. E se aí algum familiar, alguém que tem interesse nesse assunto, a gente recomenda que nos acompanhe, né? Porque essa continuação aqui, ela fala um pouco sobre algumas formas de como lidar, né, com a diabetes, né, do ponto de vista médico, né? Então é bem legal. Então, um forte abraço a todos que estão aí. Até o final de semana. Até mais, Flávio. Até mais.